Boa noite, gente. Renato Leão falando, canal Vasco 68. A minha cunhadinha, ela fica rindo que às vezes falo Vasco meia-noite, mas é Vasco meia-noite. Cunhadinha essa, juntamente com meu irmão, que são os donos, os verdadeiros guerreiros da Origem Eventos. Fazem qualquer coisa que vocês pedirem, qualquer coisa, plataforma, palcos, camarotes, estandes, para todos os tipos de evento. E não esqueça de curtir, se inscrever quem não está inscrito e acionar o sininho de notificações. Queria agradecer a minha diretora, minha esposa, minha bela Simone, porque ela está aqui segurando o celular, já que o meu light quebrou. Gente, em relação ao jogo de ontem, vale algumas lembranças, algumas coisas a serem apontadas, fora aquelas que eu já tinha falado, né? O Daronco conseguiu ser vaiado pelas duas torcidas. Vasco nunca ganhou um jogo no qual o Daronco participou e que apitou, obviamente. Eu relembrei e vi um vídeo dele expulsando o Lisca, quando era nosso treinador em 2021, que o Lisca estava calado, com o braço cruzado, e ele expulsou o Lisca. É um bobalhão, né? Um boquirroto, metido a fortão. Bom, deixa para lá do que eu penso disso. E a torcida se comportou muito bem. Até teve torcedores do Bragantino elogiando o posicionamento, a questão da torcida, ficaram impressionados. Aliás, e falar impressionados, e o Medel também, a torcida foi lá, os jogadores agradeceram a torcida, o Medel agradeceu a torcida, foi assim, foi uma noite bacana, legal. O Bragantino continua invicto em casa, né? Eles estão dando pancada em um monte de gente e está na parte de cima da tabela. E já que vocês falam, né, tanto os adversários, e eu não vou chamar de co-irmãos, nem perto disso, estão muito preocupados com o Vasco. E isso antigamente me causava indignação, revolta. Não vale a pena, gente. Revolta fui eu hoje que fiquei preso no elevador escuro, a 1 milhão de metros de altura, sozinho, achando que ia morrer. Isso é que é revolta. Por que eu estou falando isso? Depois da negativa do Flamengo de nós utilizarmos o Maracanã, tivemos que entrar na justiça e a justiça nos deu o ganho de causa. O Vasco, precavidamente, em respeito ao seu torcedor, ele não começou a vender o ingresso. E aí, o Império do Mal, lê-se Flamengo, eles entraram na justiça querendo derrubar a liminar a qual autorizava o uso do estádio. O estádio esse que não é propriedade dele, é propriedade do Estado do Rio de Janeiro. Estado, tá? É esse estado aí, com esse governador que vocês votaram, que manda invadir a favela e além de matar gente inocente, mata criança. Já escutei até um absurdo do imbecil falar que isso faz parte de matar inocente, porque são coisas da guerra, né? Coisas da guerra, né? Coisas da guerra porque não é nenhuma criança, nenhuma filha, nenhum sobrinho, nenhum parente das pessoas que acham isso. A mania de se achar que na favela, o pobre, o preto, o favelado, são todos bandidos. Querem acabar com o tráfico? Como dizia o Brizola, não vamos invadir a favela. E tem gente que diz que o Brizola é que aumentou o tráfico, porque ele dizia que no governo dele, a polícia não invadia a favela. É óbvio, vai invadir para acontecer o que acontece hoje em dia? Antes era uma morte ou outra. Não que morte uma vale mais do que a outra, mas eram pouquíssimas. Agora, quase todos os dias, tem criança morta e tem gente inocente morta. Quer acabar com o tráfico? Pega os políticos, os de cima, os cabeças, os moradores da Zona Sul, os moradores da Zona Oeste, aí vocês acabam com o tráfico. Bom, eu fiz essa parte porque fiquei revoltado, voltando ao mesmo governo do Estado, que muitos de vocês vão votar de novo, né? Porque eu não duvido disso. Eles não se mexem, não falam nada, é o Ministério Público, o STJD, é o Tribunal de Justiça, o TJ, todos contra o Vasco. Mas por que esse medo do Vasco? Por que impediu o Vasco de jogar? Por que o Vasco não pode jogar na casa dele, já que ele é o único que tem casa própria? Por que não deixa o Vasco jogar no Maracanã? O Flamengo indicou o Engenhão. Em primeiro lugar, quem é o Flamengo para indicar alguma coisa ao Vasco? O Engenhão também, ele pertence ao Botafogo. Não tem essa que eu mando, eu mando, eu mando. É por isso que gerou-se o ódio e por isso que há brigas pra caramba de torcida. Porque o torcedor comum, ele acaba deixando pra lá. Futebol é assim mesmo, não é coisa de Deus, é coisa do demônio. E os torcedores, os mais jovens principalmente, que amam o Vasco,
entra em revolta, quer sair na porrada, quer bater. Então, muitas dessas coisas são causadas, essas revoltas, por pessoas de cima, porque o nome justiça vem da palavra justo. Então, assim, se é para ser justo, deve ter a lei e deve ser respeitada para todos, indistintamente. Isso está na Constituição. Mas não, vamos prejudicar o Vasco. Vasco é time de segunda. Pois é, né? A gente incomoda tanto. Vocês têm medo do quê? Do reerguimento do Vasco? Tem medo do quê, gente? A gente não morde, não. A gente só quer jogar no nosso estádio. E a gente quer jogar no Maracanã. O Maracanã não é de vocês. O Maracanã é até daquele torcedor do São Cristóvão, que eu tanto glorifico, que eu tanto gosto, né? Que eu tenho uma admiração, um carinho. O torcedor do São Cristóvão também, o Maracanã faz parte dele. Porque aquele negócio lá, aquela merda, que não é mais Maracanã, né? Que, porra, ficou uma Nutelinha do cacete. Aquilo lá foi pago com dinheiro do povo. Porque o estádio era municipal, se vocês não sabem, né? Depois se tornou Suderj, Informa, lembra? Pois é, e agora transformaram o Maracanã numa Nutelinha, dizendo, olha, o Vasco, ele quer pagar o Maracanã para fazer show. E quem vai cantar em dezembro do Maracanã? Não é minha mãe e meu pai que estão lá sentados ao lado de nosso Senhor, de Jesus Cristo e Deus, porque eles já morreram. É Paul McCartney. Então, peraí, não é uma contradição muito grande? Ah, não, porque se o Vasco jogar vai gastar grama. Olha, bicho, na boa, quem gasta grama no gramado é jumento, é cavalo, é burro, é cabra, é bode, que come capim. Então, assim, até agora não está liberado o bicho para jogar em time de futebol. Maltratado, por que vocês, o Flamengo e o Fluminense, pode jogar sábado, aí joga domingo, aí joga quarta, joga quinta? Por quê? Por que essa distinção? Por que a gente não pode jogar? A gente jogou no ano passado contra o Sport, pela Justiça. Jogamos esse ano contra o Palmeiras, pela Justiça. E agora temos que apelar à Justiça para jogar contra o Atlético Mineiro. Eu não duvido se essa Justiça, porra, boa pra cacete, se essa Justiça, né, com os digníssimos togados, eles não permitirem e acolherem a liminar do Flamengo, caçando o direito do Vasco de jogar, e a gente ficar sem jogar. Entendeu? Vai jogar onde? O Engenhão não dá tempo. O Maracanã já está sendo feita a programação. Então isso é um pouco de revolta. E eu não queria ficar tocando esta merda sempre, mas porra, tem que falar, gente. Alguém tem que se surgir contra isso. Gente, a minha esposa falou, vamos lá. Como é que vamos lá, gente? Sou homem de família, eu trabalho. Apesar de dormir um pouquinho, eu trabalho. Tenho filha pequena, tenho filha grande, tenho um filho também. Então é muito filho. E eu não posso chegar às 3 da manhã, acordar, escovar os dentes e ir para o aeroporto. Mas eu sei que milhares de vascaínos irão para receber de Mico e Paiê. E isso que mandou até ontem durante o jogo um Alê Vasco. Alê Vasco, vamos Vasco! E ele já está chegando. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, gritos, fogos. Cuidado, não vamos botar fogo na porra do aeroporto não, hein? Senão vão interditar que o torcedor do Vasco, eu e você, não possamos mais pegar avião. Daqui a pouco não vamos daqui a pouco não vamos poder usar a camisa, porque é tudo contra o Vasco. Então, que façamos uma bela festa no aeroporto. Eu ia falar Salgado Filho é de Porto Alegre, no Tom Jobim, que ele está chegando, o horário é 5h20, mas já vai ter gente lá às 3h30, 4 horas para organizar. Algumas torcidas, a Ira Jovem já se pronunciou, então é esperar a expectativa. Vamos ver. Eu sei que ele não é nem assim, ninguém, nem Pelé, ele tem que treinar, mas o Vasco está fazendo o quê? O que eu falei ontem. O Vasco se conhece. Oi, muito prazer, tudo bem, Simone? Eu sou o Renato. Ai, professor, eu sou uma pessoa sofrida, ela me conhecia assim. Ai, mas o senhor é tão um homem lindo, gostoso, maravilhoso. A gente ficou junto. Mas voltando ao assunto aqui, coisa particular não vou te falar, os jogadores estão sendo apresentados durante o treino e durante os jogos, eles estão se entrosando, estão treinando nos jogos. Já deu certo contra o Grêmio, que é um time fortíssimo, né? E deu certo também contra o Bragantino, apesar do empate. Então, eu quero deixar um recado a vocês. Tratem o Vasco como adversário, mas não tratem o Vasco como inimigos, temos medo. Isso não é uma guerra, gente. Se preocupem com o que está acontecendo lá no clube de vocês. Está tendo briguinha. Ai, ai, ai. É preparador físico dando 3 tapas na cara e soco na cara de jogador. É jogador quebrando o nariz do outro. Coisa feia. Depois feio.
é o Vasco. Gente, boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos anjos e o Espírito Santo de Deus abençoem vocês e a família de vocês, dando principalmente saúde. Muito obrigado.